Os Estados Unidos tentam convencer o mundo de que o Iraque produz armas químicas. O secretário de Estado Colin Powell apresenta suas provas na ONU, mas a opinião no Conselho de Segurança não muda. Os países membros querem mais tempo para inspeções no país de Saddam Hussein. E nossos repórteres em Bagdá mostram a reação dos iraquianos. Brasil. Cientistas trabalham com fotos mandadas pela nave Columbia. O presidente do Supremo diz que a proposta de reforma da Previdência não fere a Constituição. Autorizado o aumento nas contas de celulares. E Anderson Polga ganha nova chance na seleção brasileira. Veja agora no Jornal Nacional. Boa noite. 12 anos depois da Guerra do Golfo, o homem que comandou as forças americanas contra Saddam Hussein foi ao Conselho de Segurança das Nações Unidas mostrar provas que os Estados Unidos afirmam ter contra o Iraque. Depois da exposição do secretário de Estado americano Colin Powell, os principais integrantes do Conselho de Segurança continuaram achando que os inspetores de armas da ONU precisam de mais tempo. De Nova York, a correspondente Cristina Serra tem os detalhes. O secretário de Estado Colin Powell falou durante 1h30 ao Conselho de Segurança. Mostrou imagens de satélite de uma plataforma de teste de mísseis que teriam um alcance 8 vezes maior do que o permitido pela ONU. Comboios que levariam armas proibidas para outro lugar antes da chegada dos inspetores. O vídeo de um caça do Iraque testando a dispersão de 2.000 litros de agentes biológicos. E gravações de conversas telefônicas entre oficiais do governo iraquiano. Essas evidências, obtidas pelo Serviço Secreto americano, mostrariam, segundo Powell, que o Iraque não quer se desarmar e está fazendo de tudo para enganar os inspetores. É o velho jogo de gato e rato. The old game of cat and mouse, unquote. Powell afirmou que o Iraque tem 18 laboratórios móveis que podem produzir antraz e toxina botulínica, 550 bombas com gás mostarda, 6.500 bombas com capacidade para 1.000 toneladas de agentes químicos e um estoque de 25.000 litros de antraz. Com um frasco na mão, Powell ressaltou: só essa pequena quantidade de antraz foi suficiente para matar 2 funcionários dos Correios. Powell também acusou o Iraque de ter um vínculo sinistro com a Al-Qaeda. Ele disse que Saddam Hussein dá refúgio ao terrorista Abu al-Zarqawi, do grupo Ansar al-Islam, que seria ligado a Osama Bin Laden. A especialidade do grupo seria produzir venenos como a ricina. Uma pitada do veneno mata em 72 horas. Powell deixou claro que os Estados Unidos consideram que as inspeções não vão ter resultado algum e que Saddam desperdiçou a última chance de se desarmar. O Iraque está violando a resolução e está chegando o dia em que ele vai encarar consequências sérias por desafiar o Conselho. Colin Powell recebeu o apoio imediato da Grã-Bretanha. Os outros 3 países com poder de veto no Conselho, França, Rússia e China, defenderam uma saída diplomática que evite a guerra, mas também cobraram do Iraque mais cooperação com os inspetores. O embaixador do Iraque, Mohamed Al-Douri, pediu para participar da sessão e respondeu às acusações. Disse que armas de destruição em massa não são como aspirina, não poderiam ser escondidas, e que as evidências mostradas por Powell não eram verdadeiras. O chefe dos inspetores de armas, Hans Blix, que vai a Bagdá neste fim de semana, disse que resta pouco tempo para Saddam Hussein cooperar com os inspetores. Faltam 5 minutos para meia-noite para Saddam Hussein. O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, disse que o Iraque deve cooperar com os inspetores para evitar a guerra. Na Grã-Bretanha, a repercussão do pronunciamento do secretário de Estado americano foi enfraquecida por revelações de um agente secreto britânico e provocou reações distintas, como era esperado entre israelenses e palestinos. Os analistas independentes da Europa, em sua maioria, acharam a apresentação de Colin Powell da ONU convincente e que vai servir para tirar as dúvidas dos países que ainda estão em cima do muro. Mesmo os mais críticos disseram que o secretário de Estado americano foi muito hábil ao esconder a falta de provas contundentes contra Saddam Hussein.
Um dos homens apontados pelo secretário americano de envolvimento com terrorismo no Iraque negou as acusações. O militante islâmico Mullah Krekars teve a sua foto exibida aos conselheiros da ONU. Krekars mora na Noruega, na condição de exilado, e disse que não sai do país desde 91. No mundo árabe, as primeiras reações vieram da região do conflito da Intifada. Os dirigentes palestinos interpretaram o discurso de Powell como um marco na nova fase da política americana de controle do Oriente Médio. Do lado israelense, muitos elogios. O ministro de Relações Exteriores, Benjamin Netanyahu, disse que o discurso de Powell incrimina Saddam Hussein. Ele revelou que Israel ajudou os Estados Unidos a reunir evidências contra o ditador. O pronunciamento do secretário de Estado americano foi ofuscado aqui no Reino Unido por uma falha do Serviço Secreto Britânico. Um agente entregou à rede BBC de televisão um dossiê que contradiz a campanha dos governos aliados contra o Iraque. Segundo o dossiê, não existe nenhuma prova de uma ligação de Saddam Hussein com a rede terrorista Al-Qaeda, nem do envolvimento do ditador no ataque às Torres Gêmeas de Nova York. Por causa desse dossiê, o primeiro-ministro Tony Blair teve que dar muitas explicações hoje no parlamento. Tony Blair disse que não recebeu as informações do dossiê e voltou a acusar o ditador iraquiano de colaborar com a rede Al-Qaeda, mas admitiu desconhecer qual é o nível de envolvimento entre Saddam Hussein e Osama Bin Laden. O Papa João Paulo II vai se reunir com o vice-primeiro-ministro do Iraque, Tariq Aziz, em 14 de fevereiro. Aziz solicitou o encontro e o Papa aceitou recebê-lo. No Iraque, o general Amir al-Saadi, conselheiro da presidência, rebateu as acusações de Powell e acusou os Estados Unidos de violarem a resolução da ONU ao deixar de passar informações secretas aos inspetores. De Bagdá, Luiz Carlos Azenha. Em Bagdá, o assessor científico do governo iraquiano, general Amel al-Saadi, descreveu o discurso do secretário de Estado americano ao Conselho de Segurança como um típico show americano, com truques e efeitos especiais. Disse que as gravações apresentadas por Powell poderiam ser fabricadas por qualquer serviço de inteligência de terceira classe. Segundo o general, Powell tentou influenciar o público desinformado com mentiras e invenções. Não temos nada a esconder, disse ele. Inspetores de armas da ONU encontraram uma ogiva para o transporte de armas químicas num depósito de munições ao norte de Bagdá. A ogiva estava vazia. O governo do Iraque diz que tem 7 milhões de civis armados para enfrentar uma possível invasão americana. Mas analistas ocidentais contestam este número. Bombardeiros F-117, como aqueles que atacaram Bagdá na Guerra do Golfo, já estão a caminho da região do Golfo Pérsico. O Kuwait anunciou que vai fechar a fronteira com o Iraque a partir do dia 15 de fevereiro. Por enquanto, a imagem do líder iraquiano continua a dominar as ruas de Bagdá. Ele é onipresente. Impossível andar pelas ruas de Bagdá sem saber quem manda no Iraque. Por respeito ou medo, os iraquianos evitam falar o nome de Saddam Hussein. Um comentário mal interpretado pode custar caro. Na televisão estatal, a única do Iraque, o presidente aparece toda noite, às vezes falando por mais de uma hora, quase sempre cercado por comandantes militares que anotam cada palavra do que ele fala. Espalhar a imagem do presidente Saddam Hussein deu origem a uma indústria aqui no Iraque. Só não se sabe qual será o futuro dela. Por enquanto, há fotos para todas as situações. Saddam, o diplomado, o líder árabe, o caçador. Saddam significa aquele que confronta. Por isso, na imagem clássica, ele aparece disparando uma carabina. O governo do Iraque é dominado pela minoria sunita. As mulheres trabalham, é permitido consumir bebidas alcoólicas em casa. Mas em busca de apoio da maioria xiita e dos muçulmanos de todo o mundo, Saddam Hussein aparece cada vez mais numa nova encarnação. Saddam, o devoto. Depois de 12 anos sob bloqueio econômico das Nações Unidas, apesar de todo o petróleo, o Iraque é um país empobrecido. A renda per capita é de $700 por ano. Ainda assim, o governo investe milhões de dólares para construir mesquitas. Fomos a primeira equipe de televisão estrangeira autorizada a filmar a segunda maior mesquita do mundo, que está sendo construída em Bagdá.
Uma obra tão grande que começou em 94 e só deve acabar em 2009. São 80 cúpulas, a mais alta de 125 metros de altura. A construção é um orgulho do governo iraquiano. Faltaram equipamentos por causa do bloqueio econômico da ONU, mas os engenheiros daqui, diz o governo, improvisaram soluções caseiras. A propaganda oficial talvez já esteja preparando uma nova imagem para o presidente. O discurso de Colin Powell não surpreendeu o mercado financeiro. As bolsas americanas e a Bovespa fecharam praticamente estáveis. O dólar em queda foi cotado a R$ 3,56. A Coreia do Norte anunciou hoje que pôs em funcionamento suas usinas nucleares para a produção de eletricidade e aumentou a temperatura da crise com os Estados Unidos. Ontem, o governo americano tinha se declarado disposto a conversar com autoridades norte-coreanas sobre a suspensão do programa nuclear do país. Daqui a pouco, encontrados os restos mortais do astronauta israelense do Colômbia. E cientistas brasileiros trabalham com fotos mandadas pelo ônibus espacial. O risco de um ônibus espacial ser destruído durante a reentrada na atmosfera, se o revestimento térmico das asas for danificado no lançamento, foi registrado num estudo encomendado pela NASA há 13 anos. Na decolagem do Columbia, dia 16 de janeiro, parte da proteção do tanque externo de combustível se soltou e atingiu a asa esquerda. O incidente, a princípio desconsiderado pela NASA, é agora o principal suspeito da causa da explosão. Partes do Colômbia estão sendo procuradas também na Califórnia e no Arizona, o que indicaria que os problemas da nave começaram antes do que se imagina. A Agência Espacial Americana informou hoje que o revestimento térmico usado para proteger os ônibus espaciais funcionou bem em mais de 100 voos. Restos mortais do astronauta israelense Ilan Ramon foram identificados e serão sepultados na semana que vem em Israel. Fotos tiradas pelos últimos tripulantes do Columbia serão analisadas por pesquisadores brasileiros. Elas podem ajudar a entender um fenômeno ainda novo para a ciência. O pesquisador brasileiro recebeu as fotos da Universidade de Tel Aviv. O Centro de Pesquisa Israelense coordenava um dos 80 projetos feitos pelo Columbia no espaço. Descobrir o que são as luzes que aparecem acima das nuvens durante as tempestades. O fenômeno, que só pode ser visto de aviões ou do espaço, foi descoberto há poucos anos e os cientistas suspeitam que eles afetem a vida do homem. O impacto que eles podem trazer para a sociedade é na aviação, no lançamento de foguetes e nas telecomunicações. A tripulação do Columbia registrou as luzes enquanto o ônibus espacial passava sobre a Austrália. As fotos foram enviadas durante a missão. Os cientistas brasileiros vão ajudar a analisar as imagens feitas pelo Columbia. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais é um dos poucos centros que estudam o assunto no mundo e já conseguiu registrar o fenômeno no Brasil. Desde o fim do ano passado, os pesquisadores do INPE usam balões para medir as descargas elétricas dentro das tempestades e acompanham tudo de um avião. A luz é fraca e dura pouco mais de 1 segundo. As imagens feitas do espaço são fundamentais para explicar o fenômeno. Quinta-feira de sol e calor na maior parte do Brasil. Uma grande massa de ar quente avança pelo país, deixando o tempo aberto e a temperatura elevada na maioria das regiões. O dia vai ser ensolarado em parte do sudeste e do interior do nordeste. Do norte do Rio Grande do Sul ao litoral da Bahia, também faz sol e calor, mas a umidade do ar provoca chuva à tarde. Tempo chuvoso nas áreas escuras. Mínima de 19 graus em Brasília e máxima de 38 graus no Rio de Janeiro. Um dos produtos brasileiros de exportação de maior importância está ameaçado pela disputa comercial entre o Brasil e a União Europeia. A carne de frango é alvo de acusações. Programa de auditório na TV italiana. A pergunta no ar: frango brasileiro é um risco? A polêmica é por causa de um antibiótico proibido na Europa há 7 anos e no Brasil há 7 meses, o nitrofurano, que pode provocar câncer. Inspeções da União Europeia encontraram nitrofurano em amostras do frango brasileiro, mesmo depois da proibição. Só que em quantidade muito abaixo do limite estabelecido pela legislação internacional. Mesmo assim, decidiram analisar toda a carga que chega.
o que faz os carregamentos ficarem parados por até 40 dias no porto, aumentando o custo para os exportadores brasileiros. Os europeus endureceram as regras no momento em que o Brasil estava ganhando o jogo. No ano passado, a participação do frango brasileiro no mercado internacional cresceu de 18% para 30%, um negócio de $1,5 bilhão de dólares. É um jogo que nós entramos, sabemos da importância dele e vamos continuar lutando para crescer mais as vendas brasileiras, que é muito importante para a avicultura nacional como um todo, que detém 3,5 milhões de empregos nessa atividade. As indústrias dizem que baniram o antibiótico e investigam a linha de produção para encontrar a fonte de contaminação. 3 laboratórios foram preparados para detectar concentrações mínimas de nitrofurano na carne. Estratégia agressiva para manter um mercado que lá é defendido com unhas e dentes. O Ministério da Agricultura informou que aplica testes na carne de frango consumida no Brasil e que ela não tem substâncias nocivas à saúde. Em instantes, deputados pedem a prisão de fiscais acusados de guardar milhões na Suíça. O casal que tentou matar os filhos passa mais um dia longe da cadeia. O casal preso em flagrante depois de jogar o filho de 1 ano no para-brisa de um carro vai continuar internado num hospital. Os dois são acusados de tentativa de homicídio. A criança está em coma. O bebê de 1 ano de idade ainda está neste hospital. Os médicos reduziram o nível de sedativos da criança, mas só amanhã vão poder avaliar as sequelas do traumatismo craniano. Um funcionário do IML esteve no hospital onde os pais, Alexandre e Sara Alvarenga, estão internados e recolheu amostras de sangue para novos exames. A polícia quer saber se eles usaram drogas no dia da agressão. A Justiça recebeu do hospital um relatório que não foi divulgado sobre o estado de saúde do casal. O juiz responsável pelo caso informou que só vai decidir se Alexandre e Sara devem ser levados para a cadeia ou para uma instituição psiquiátrica depois que o Ministério Público der um parecer sobre o inquérito policial. A CPI da Assembleia do Rio decidiu pedir a prisão preventiva de 5 fiscais de renda suspeitos de receber propinas de grandes empresas do Estado. Hoje, mais um fiscal foi ouvido pela polícia. Lúcio Manuel Picanso, o 4º fiscal a depor em uma semana, seguiu a estratégia traçada pelo advogado de defesa dos acusados. Ele disse na delegacia que não tem conta no exterior. Segundo os tratos enviados pelo Ministério Público da Suíça às autoridades brasileiras, Lúcio Picanso tem $1.200.000 num banco de Genebra. 5 fiscais estaduais do Rio e 8 auditores federais são suspeitos de mandar dinheiro obtido com propinas para a Suíça. Hoje, a CPI da Assembleia Legislativa do Rio aprovou o pedido de prisão preventiva de 5 dos fiscais acusados de enviar mais de $33 milhões para um banco na Suíça. A Justiça só vai decidir sobre o assunto amanhã. Com isso, a CPI quer evitar que os fiscais fujam do país durante as investigações. Os deputados resolveram também pedir a quebra do sigilo fiscal, bancário e telefônico de 90 pessoas, entre fiscais e secretários de Fazenda, que trabalharam nos governos de Antony Garotinho e Benedita da Silva. O Ministério Público do Espírito Santo pediu ontem à noite a anulação da sessão que elegeu o ex-jogador de futebol e deputado Giovanni Silva, do PTB, para presidente da Assembleia Legislativa do Estado. Por causa desta eleição, o PT do Espírito Santo também decidiu romper a aliança com o PL no Estado. O presidente do PT, João Coser, comunicou hoje a decisão ao presidente nacional do partido, José Genuíno. Coser argumentou que houve quebra de confiança na votação. O Tribunal de Contas da União constatou irregularidades na Prefeitura de São Gonçalo, região metropolitana do Rio, um prejuízo aos cofres públicos de mais de R$1 milhão em compra de produtos e contratação de serviços superfaturados e desvio de verbas federais. O TCU vai ouvir empresas e pessoas citadas como responsáveis. Entre elas, o prefeito da cidade, Henri Charles, Armon Calver, e o ex-prefeito Edson Ezequiel de Matos. O tribunal decidiu fazer a investigação depois de uma reportagem exibida pelo Fantástico em abril do ano passado. Durante um mês, o repórter Eduardo Faustini se fez passar por secretário de Planejamento do município e flagrou ofertas de propina e tentativas de suborno. O prefeito Henri Charles, Armon Calver, disse que todas as contas da prefeitura na gestão dele foram aprovadas por unanimidade pelo Tribunal de Contas do Estado. O ex-prefeito Edson Ezequiel de Matos
não foi encontrado para responder às acusações. A seguir, o presidente do Supremo diz que a proposta de reforma da Previdência não fere a Constituição. Autorizado o aumento nas contas de telefone celular. O deputado Pinheiro Landim, acusado de intermediar a venda de habeas corpus para traficantes, foi desligado hoje do PSL. O presidente do partido, Newton Lins de Carvalho, disse que as denúncias são graves e, apesar de ainda não terem sido comprovadas, deixam dúvidas quanto ao comportamento dele. O presidente do Supremo Tribunal Federal defendeu hoje um sistema unificado para trabalhadores do setor público e do privado. Ele teve um encontro com o ministro da Previdência. Discursos quase iguais. O presidente do Supremo Tribunal Federal, que tinha feito críticas à reforma da Previdência, disse que foi mal interpretado e que está em harmonia com o governo. Não há espaço mais para termos tratamento diferenciado quanto à Previdência. Isso distinguindo trabalhadores da iniciativa privada e trabalhadores do setor público. O ministro da Previdência, Ricardo Berzoini, vai apresentar os princípios da reforma daqui a uma semana, na primeira reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. E depois das críticas à prioridade que o governo está dando à reforma da Previdência, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu começar a discussão da reforma tributária no mesmo dia. O ministro Tarso Genro, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, confirmou que a proposta do governo para a reforma da Previdência deve chegar ao Congresso em maio, não necessariamente antes da reforma tributária. Isso sinaliza a vontade política do governo de manter a prioridade e a imediatidade da reforma da Previdência e também aprofundar de imediato a discussão da reforma tributária, não só porque existem conexões evidentes entre uma e outra, mas também porque há uma pressão da sociedade. A inflação voltou a subir na cidade de São Paulo, segundo pesquisa da FIPE. Em janeiro, a taxa ficou em 2,19%, acima da taxa de dezembro. Na volta às aulas, o item educação foi o que mais pesou, alta de 7,8%. A Anatel autorizou um aumento de 22% em média para as ligações de telefones celulares, que entra em vigor no sábado. Ui! Ai! Ui! Ai! Ui! Ai! Ui! Sabe quando vão me entrevistar outra vez? Nunca! Veja a seguir. Giba, da seleção de vôlei, abre mão da contraprova no antidoping, que denunciou o uso de maconha. E a contusão de Edmilson leva Anderson Polga de volta à seleção. O jogador Giba, da seleção brasileira de vôlei, abriu mão da realização do exame de contraprova de doping para acelerar a conclusão do processo na Itália. Em dezembro último, um exame detectou uma substância encontrada na maconha. A seleção brasileira de futebol ganhou um novo convocado para o amistoso contra a China. O zagueiro Anderson Polga, do Grêmio, foi chamado hoje. Edmilson, do Lyon, da França, está machucado e deve ser cortado. A tabela do Campeonato Brasileiro foi anunciada hoje com uma antecedência de 52 dias. É um fato inédito na história da competição. Os clubes se enfrentarão em 2 turnos. O campeão será o que conquistar mais pontos, portanto, não haverá partida final. A rodada de abertura será no dia 29 de março e a última em 14 de dezembro. E o futebol brasileiro estreou com vitória na Taça Libertadores. Em Porto Alegre, o brasileiro Leandro bateu falta e Beltrán fez. Pumas do México 1, Grêmio 0. Depois da batida de Rodrigo Fabre, Luiz Mário empatou. Anderson Lima cobrou falta e Lozano fez contra, Grêmio 2-1. Leandro de falta empatou para os mexicanos. E no último minuto, Rodrigo Fabre chutou e Roger aproveitou o rebote. Final, Grêmio 3-2. Hoje, pela Libertadores, o Santos enfrenta o América de Cali, na Colômbia. E o Corinthians recebe o Cruz Azul do México, em São Paulo. Esta quarta-feira terá ainda os jogos de abertura da Copa do Brasil. O Futebol na Globo começa logo depois do Big Brother Brasil. Uma boa noite. Uma boa noite para você, até amanhã.